já imaginou viver sem pão, sem fruta, sem macarrão ou até aquele sorvetinho vez ou outra? Será que o corpo humano consegue funcionar bem mesmo sem nenhum tipo de carboidrato? É o que a gente vai explorar no vídeo de hoje. O que acontece com seu corpo e com seu cérebro quando você praticamente elimina os carboidratos da dieta. Vamos entender quais adaptações metabólicas entram em jogo, até onde vai a flexibilidade do organismo e quais são os impactos disso na energia, na performance física e na saúde como um todo. Será que o carboidrato é uma fonte essencial ou ele é dispensável? Para começar, é importante entender o papel fisiológico dos carboidratos. Eles são a principal fonte de energia rápida para o corpo, especialmente para o cérebro e para os nossos músculos. Embora a gente ouça muito por aí que dá para viver sem carboidrato, a resposta mais honesta é depende. Porque sim, é tecnicamente possível viver com pouquíssimo carboidrato, mas há limites, compensações e principalmente contextos específicos onde isso pode não ser o ideal. Existem algumas células do nosso corpo que dependem exclusivamente de gordura. Pois é, o clássico exemplo são nossas hemácias, os glóbulos vermelhos. Essas células transportam oxigênio e são justamente por isso que elas não têm mitocôndria, o que significa que elas não conseguem gerar energia a partir da gordura ou dos aminoácidos. Elas produzem ATP exclusivamente via glicólise anaeróbica, ou seja, a partir da glicose. Outro grupo importante de células são os neurônios, que apesar de terem mitocôndria, eles têm como forte preferência a glicose como combustível. O cérebro consome em média de 120 a 140 gramas de glicose por dia. E embora ele possa utilizar os corpos cetônicos como alternativa, isso exige um período de adaptação e não supre todas as necessidades de forma tão eficiente quanto a glicose. Mas se a gente não ingere carboidrato, de onde vai vir essa glicose então para as hemácias e para o nosso cérebro? Pois é, do próprio corpo. O nosso fígado, em menor grau os rins, conseguem produzir glicose a partir de proteína e gordura por meio de um processo chamado gliconeogênese. É um processo essencial para a nossa sobrevivência. Populações que viveram em ambientes de clima extremo, com dietas muito restritivas em carboidrato, contavam com esse mecanismo para manter o funcionamento do cérebro e das outras células que dependem da glicose. O plano B do nosso organismo é a conhecida cetose. Quando a ingestão de carboidrato cai drasticamente, o organismo entra em cetose. Nesse estado, o fígado passa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura, compostos como acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, que é aquela que separa o nosso corpo do nosso cérebro, e eles viram energia para os nossos neurônios. Nos primeiros dias de jejum ou de dieta cetogênica, o cérebro ainda vai consumir majoritariamente a glicose. Mas à medida que esses corpos cetônicos aumentam, eles passam a fornecer entre 60% a 70% da energia cerebral. Isso significa que o cérebro vai funcionar perfeitamente bem sem carboidrato? Pois é, nem sempre. Os corpos cetônicos são úteis, mas eles têm limitações importantes. Eles produzem menos ATP que a glicose, eles exigem mais oxigênio e eles não participam da glicólise anaeróbica, o que compromete a resposta do cérebro e dos músculos em situação de alta demanda energética, como, por exemplo, num esforço cognitivo alto, quando você está pensando ou trabalhando muito, um estresse prolongado ou numa atividade física vigorosa. Agora, então, vamos falar de desempenho físico e dieta sem carboidrato. Aí é um dos pontos mais críticos. Em atividades físicas de alta intensidade, uma corrida forte, musculação pesada, esportes de explosão, o corpo vai precisar acessar energia rapidamente. E a via mais rápida para isso é a glicólise anaeróbica, que depende exclusivamente da glicose armazenada na forma de glicogênio. As dietas muito restritas em carboidrato limitam essas reservas e, com isso, podem comprometer o desempenho em treinos intensos ou de longa duração. Além disso, os corpos cetônicos não podem ser armazenados no nosso músculo, diferente da glicose, que é armazenada como glicogênio, o que representa uma desvantagem em termos de reserva energética. Mas será que dá para se adaptar então nesses esportes quando você consome pouco carboidrato? Sim, os atletas de longa distância conseguem, com o tempo, se adaptar a uma maior oxidação de gordura como fonte energética. Em intensidades moderadas e estáveis, essa adaptação pode ser suficiente para sustentar esforços prolongados. O problema começa quando a intensidade sobe. Imagina um corredor cetogênico tentando fazer um sprint nos últimos quilômetros da maratona. Se ele não tiver glicose disponível, o corpo simplesmente não vai conseguir acessar uma energia rápida e suficiente e, nesse caso, o desempenho vai despencar. Isso
mostra que mesmo com uma boa adaptação à gordura, a glicose continua sendo fundamental para os momentos mais críticos. E Lu, a tal da flexibilidade metabólica. O que o corpo consegue de fato fazer? A grande força do organismo está nessa capacidade de adaptação, que é a chamada flexibilidade metabólica. Ele consegue alternar diferentes fontes de energia. Ele pode usar glicose, gordura, corpos cetônicos e até, eventualmente, aminoácidos. Mas essa flexibilidade tem limites, especialmente quando a gente força o nosso corpo e os sistemas a dietas extremamente restritivas e sem planejamento. O corpo pode até funcionar, mas dificilmente ele vai performar da melhor maneira possível se ele tivesse numa compensação metabólica. Agora, pouco carboidrato é diferente de nenhum carboidrato. É importante diferenciar dietas com baixo teor de carboidrato, as chamadas low carb, com aquelas sem nenhum carboidrato, as cetogênicas. É até bem difícil fazer porque tem muito alimento rico em proteína que tem um pouquinho de carboidrato. As dietas low carb, quando bem estruturadas, podem ser úteis em algumas situações clínicas, como controle de diabetes tipo 2, resistência à insulina, até síndrome metabólica. Já as dietas cetogênicas têm indicações muito mais específicas e que precisam ser analisadas caso a caso, como por exemplo epilepsia, doença neurodegenerativa, algumas estratégias de emagrecimento. Mas de novo, tem que ser avaliada cada caso e tem que ter supervisão de um profissional. Essas não são recomendadas, então, de forma indiscriminada para todo mundo. Agora, Lu, quanto de carboidrato de fato a gente precisa? Aí depende bastante. Isso vai variar dependendo do seu objetivo e do quanto você treina, além da composição do seu corpo e do nível de estresse e da qualidade do seu sono. Para quem treina com regularidade e intensidade, a ingestão de carboidrato moderada e alta pode ser suficiente e necessária para permitir um bom desempenho, uma boa recuperação e a saúde hormonal. Para quem busca emagrecimento ou controle glicêmico, pode ser necessário reduzir um pouco a ingesta de carboidrato, desde que não comprometa a saúde geral e o funcionamento cerebral. De novo, um bom profissional vai conseguir te orientar melhor nesses diferentes cenários. Se você tiver acesso então ao nutricionista, esse é o melhor dos mundos. E para fechar, a gente pode sim viver com pouquíssimo carboidrato, porque o corpo é incrivelmente adaptado e conta com mecanismos como a gliconeogênese e a produção de corpos cetônicos para manter nossa função vital. Mas isso não significa que viver sem carboidrato é o ideal para todo mundo. Quando a gente fala de desempenho físico, de saúde cerebral e de bem-estar a longo prazo, o equilíbrio continua sendo a melhor estratégia. A ciência mostra que dietas muito restritivas têm seu lugar, mas também têm riscos e limitações. Mais importante é entender como seu corpo funciona, como ele responde e tomar decisões baseadas em fisiologia e não em promessas simplistas ou modismos de internet. Se você quer entender melhor como equilibrar carboidratos e energia para treinar bem, pensar com mais clareza e viver com mais vitalidade, fica com a gente aqui no canal, porque a gente traduz ciência e escolhas práticas para o seu dia a dia. E agora me conta, quem aí já tentou fazer alguma dieta cortando carboidrato? Como é que vocês se sentiram?